Olá, pessoal, vamos à correção das aulas 15 e 16, distância de ponto à reta. O primeiro exercício, ele pede a distância do ponto P à reta R. E olha só, ele já deixa aqui na equação geral, então é só você aplicar a formulazinha lá do início da explicação. Você vai pegar aqui, ó, colocar o A, que é o número que está multiplicando o X. Aqui é o endereço do x0, é só você pegar no ponto. Este daqui é o b, o número que está multiplicando o y da sua equação. Lembra que quando não aparece número, na frente tem um 1, então aqui é menos 1, que está aqui. Aqui é o endereço do y0, do seu ponto. E o último aqui é o c da sua equação. Embaixo é a ao quadrado, que se repete, tá vendo? Mais b ao quadrado. Cuidado, toda vez que forem números negativos, ó, como aqui e aqui, se estiverem numa multiplicação ou então numa potenciação, é legal colocar parênteses, tá? E é isso dentro da raiz. Em cima, você vai ficar com módulo de menos 10, dividido por raiz de 5. Lembrando que módulo, o resultado é sempre positivo. Então, módulo de menos 10 é igual a 10. E aí, o resultado seria 10 dividido por raiz de 5. Mas nós não podemos ter números irracionais no denominador. Então, eu multiplico em cima e embaixo pela própria raiz de 5, para eliminar esse problema. 10 vezes raiz de 5, 10 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é a mesma coisa que raiz quadrada de 25, que daí é o próprio 5, tá vendo? E ainda dá para simplificar mais, ó. O 10 você pode dividir por 5. E o resultado final seria 2 vezes raiz de 5. Alternativa B. No 2, ele pergunta os valores de K para os quais a distância do ponto P, e aí tem esse endereço, ó, tá vendo o K aqui que você vai descobrir, a reta R seja igual a 1. Então, olha, a sua reta já está na equação geral e você vai, então, aplicar a fórmula colocando o K aqui no lugar do y0, olha lá. O 3 é da sua equação, ó, 3 vezes x, ele é o A. O 2 é o seu endereço em x0. Menos 4 é o B, que é o número que multiplica o y. O K é o endereço do y0 que você vai descobrir. E aqui o C é o mais 1. Embaixo nós temos A ao quadrado mais B ao quadrado dentro da raiz. Em cima nós ficamos com 7 menos 4K. Embaixo raiz de 25 e isso tem que dar 1. Resolvendo a raiz, nós vemos que 7 menos 4K dividido por 5 tem que dar 1. Para você inverter essa operação, essa divisão, você pega o 5 e multiplica aqui, ó, com 1. Então, ficaria 7 menos 4K igual a 5. Mas como aqui é em módulo, ó, módulo de 7 menos 4K, nós vamos ter dois resultados para isso. Por isso que ele fala os valores. Por quê? Dentro desse módulo pode dar 5 ou então pode dar menos 5. Que daí no final o resultado vai dar exatamente o 5 que você quer. Então, vou calcular primeiro esse daqui, ó. Vou isolar aqui e inverter a operação do 7, vai ficar menos 7. E aí, você vai ficar com menos 4K igual a menos 2. Nessa parte, você pode multiplicar ambos os lados por menos 1 para eliminar esse menos aqui que está junto com a incógnita. Ou então, você inverte apenas a operação e faz menos 2 dividido por menos 4. No final, você teria aqui uma equação de 2 quartos. Uma equação não, uma fração de 2 quartos. Como não está na irredutível, eu reduzi para meio, tá, pessoal? Aqui, você vai ficar com menos 4K igual a menos 5 menos 7, porque ele inverteu a operação, né? E aí, eu tenho dívida com dívida, então, você vai ficar menos 4K igual a menos 12. De novo, você pode multiplicar ambos os lados por menos 1. E aí, depois pega o 4 e passa aqui, ó, dividindo o 12. 12 dividido por 4 vai dar 3. Se você não tiver certeza se o resultado está correto, basta você voltar lá no início e substituir aqui no valor de K, ó. E aí, você vai ver que aqui, se você colocar 3, o resultado será menos 5. E aqui, se você colocar meio, o resultado será 5. Gerando assim os dois valores. Resposta correta, alternativa D. O 3, ele pede aqui
a altura relativa ao vértice C desse triângulo. E ele fala também da coordenada do ponto C e também que o lado AB está sobre a reta R. Aqui, ó, está apoiado na reta R. Então, você vai calcular a distância daqui, ó, do C até essa reta. E aí, o que acontece? Forma um ângulo de 90 graus. Portanto, você pode usar aqui a formulazinha da distância de ponto à reta. Eu peguei aqui o endereço, ó, desses dois pontos que estão marcados. Aqui eu chamei de P e ele ficou 0 em x e 3 em y, ó. E o Q? 4 em x e 0 em y. Por quê? Primeiro, eu preciso saber a equação aqui dessa reta. E eu preciso do coeficiente angular. Se você olhar aqui, ó, é quanto você andou em y dividido por quanto você andou em x. Em y, você andou 3, tá vendo? Do 0, você chegou no 3. Em x, você saiu do 0 e chegou no 4. Então, você andou 3/4. Como o grau de abertura aqui dessa reta em relação ao eixo x é maior que 90 graus, então o coeficiente é negativo. Se você usar lá a formulazinha também, vai dar o mesmo resultado, tá bem? Agora eu vou pegar a equação reduzida e colocar aqui, ó, porque na reduzida o y fica isolado igual ao coeficiente angular vezes x, mais o coeficiente linear, que é onde ele corta em y, e tá bem claro aqui, ó, no seu desenho. Aqui, gente, eu tive que eliminar esse denominador, então o que eu fiz? Multipliquei aqui todos os termos por 4, e aqui ficou 4y, aqui o 4 do denominador foi simplificado com o 4 que foi multiplicado, e aqui 4 vezes 3 deu 12. E agora eu preciso igualar a 0. Então, apenas inverti aqui o lado da igualdade. E aí, não esquece que você inverte a operação. Então, ó, menos 3x com mais 3x, esse já estava, e esse era mais 12 e ficou menos 12. Como agora eu já tenho a equação geral, já tenho a coordenada do ponto que eu estou saindo, é só aplicar a formulazinha. O A, você pega da equação x0 do seu ponto, B, equação y0 do ponto, C da equação. A ao quadrado mais B ao quadrado. Você vai chegar aqui, ó, em 22 dividido por 5, ou 22 quintos. Se você fizer a divisão, vai ficar com 4,4, mas não é necessário, poderia parar aqui, tá bem? O 4... ele fala aí de duas avenidas paralelas, que estão representadas em um plano cartesiano, cujas distâncias são medidas em centenas de metros, e aí ele dá a equação das duas avenidas. O Marcelo está em uma das avenidas, na esquina com uma rua perpendicular às duas avenidas. Então, ó, você tem aí suas duas avenidas, e tem aqui essa rua que está cortando, né? Essa outra avenida que está cortando, e é perpendicular às duas. Eu coloquei o ponto de saída do Marcelo aqui, mas você poderia escolher do outro que daria a mesma coisa. Ele quer saber quanto que o Marcelo vai andar para chegar na outra avenida. Então, ó, eu escolhi a reta R como sendo essa aqui, ó. E se você reparar, o ponto que pertence a essa reta é o ponto 0, 0. Por quê? Se eu colocar aqui 0 para x e 0 para y, essa conta dá exatamente 0. Sempre que não tem o C, isso acontece, tá? Esse ponto 0, 0 pertence a essa reta. E agora eu já tenho o ponto, vou pegar outra reta. E vou aplicar agora na formulazinha de distância de ponta reta. 12 é o A, 0 é o x0, 5 é o B, 0 é o y0. Isso aqui já foi anulado, tá vendo? 26 é o C. E embaixo, A ao quadrado mais B ao quadrado dentro da raiz. Em cima, você vai ficar com 26. E aí dividido por 13, porque aqui dá raiz quadrada de 169. E essa divisão dá 2. Mas cuidado, porque essa informação aqui, ó, diz que são centenas de metros. Então, são 2 centenas de metros. E você tem que multiplicar, portanto, por 100. O Marcelo deverá caminhar 200 metros para chegar à próxima avenida, tá bom? Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.